Olá, meus queridos amigos, estamos aqui, continuamos os nossos estudos virtuais da Comunhão Espírita de Brasília, com uma saudade imensa da nossa querida amiga Flaviana, mas, como nós falamos, ela está aí dedicada a um outro processo e que consumiu ela durante esses dias, mas ela em breve estará aqui conosco novamente. Hoje estamos iniciando um livro novo, terminamos o nosso livro muito importante para nossos conhecimentos, o nosso livro Momentos de Decisão, e iniciamos hoje esse livro, Meditações Diárias, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Esse livro, Meditações Diárias, ele é uma trilogia. Ele tem meditações diárias pelo Espírito André Luiz, depois tem pelo Espírito Bezerra de Menezes e Meimei, e tem pelo Espírito Emmanuel também. Nós começaremos por esse, talvez a gente faça a trilogia, talvez a gente não faça e vamos para outros livros, mas por enquanto estaremos aqui meditando, compreendendo e tentando nos esclarecer com esse livro Meditações Diárias. Ele é um compilado de vários livros psicografados por Chico Xavier sob a escrita e o pensamento, nesse caso aqui, do Espírito André Luiz, como nós já falamos. A lição de hoje, a primeira lição, é sem desânimo. E André Luiz nos diz o seguinte: se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias e viaturas diversas passam em graus de velocidade diferente, cumprindo as tarefas que lhes foram assinaladas. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Observe, porém, o carro parado fora da pista. Além de constituir uma tentação para malfeitores e um perigo no trânsito, é também um peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham a socorrê-lo. Considere a lição e não gaste o seu tempo acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Qual acontece ao veículo mais singelo, você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida, arrancar um companheiro dessa ou daquela dificuldade, carregar um doente, transportar uma carta confortadora, entregar um remédio ou distribuir um alimento. Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue amparo aos espíritos benevolentes e sábios que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina. E eles colocarão você, mas para que isso aconteça, é preciso antes de tudo que você pense em servir, dispondo-se a começar. André Luiz, meus amigos, é a primeira vez que a gente estuda, reflexiona aqui sobre um livro de André Luiz. Ele é um espírito muito prático, até porque, se vocês lembrarem do livro, não sei se todos assistiram ao filme Nosso Lar, ele é um espírito que esteve aqui na Terra conosco há poucos anos e traz lições bastante práticas. Nesse caso, dessa lição aqui, sem desânimo, ele nos traz uma comparação, nos compara a um carro, mas poderia ser qualquer outro instrumento. Ele fala que se aquele instrumento, se aquele carro para, ele deixa de ser útil e ele, mais do que isso, ele atrapalha a vida dos outros. Então, nos dias de hoje, muitos de nós passamos por uma série de dificuldades. Sabemos que, pelo excesso, às vezes, de trabalho, excesso de compromissos, ou muitas vezes excesso de desafios pelos quais passamos, ou problemas, situações complexas, sabemos que muitas vezes desanimamos. Mas André Luiz nos chama a atenção: não desanime, dê um passo para frente. Lembre-se que você pode ser muito útil. Todos somos úteis no contexto da criação. Todos nós temos um motivo de estarmos aqui, na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos.
Ele faz essa comparação com o carro e ele ainda vai além, ele diz assim: o carro, por mais singelo que ele seja, ele sempre é útil. E por acaso, hoje, eu vi uma situação muito interessante, eu vi um, um jovem, um homem, um jovem, que estava catando lixo e me chamou a atenção que ele tinha um carro para catar os recicláveis, e era um carro bem velhinho. E eu pensei exatamente isso, eu disse, nossa, esse carro ele é muito velhinho, mas ele, como ele está ajudando esse senhor, nós não sabemos, nós moramos aqui em Brasília, e nós não sabemos a distância da onde ele vem. Se ele tivesse usando um cavalo, a gente sabe que os animais precisam ser protegidos e que essa carga é muito pesada para os animais. Mas estava ali aquele carrinho bem velhinho sendo útil. Então, por mais que nós nos sintamos algumas vezes, esse carrinho muito velho, esse carrinho quase enguiçado, mas nós temos a nossa utilidade. E toda vez que a gente quiser desanimar, e toda vez que nós estejamos sob aquela carga pesada de tanto trabalho ou de tanto problema, ou de situações, meus amigos, que nós achamos que estamos no fundo do poço, lembremos, não estamos, porque Deus sempre nos estende a mão. Não desanimemos, perseveremos. A prece, meus amigos, meus irmãos queridos, lembremos da prece. É um revigorante de alta potência para as nossas almas. É um remédio que cura as nossas feridas e se não nos dá de imediato aquele bem material que nós precisamos, muitas vezes, nos dará as forças, a energia, a intuição para sabermos como agir. Não há porta, não há caminho sem porta, não há beco sem saída. Deus não nos coloca num jogo como se não nos coloca na vida como se nós estivéssemos num jogo sem solução, que se nós errarmos o caminho, nós não vamos ter solução, não. Nós estamos aqui para evoluir. Os desafios estão aí para que consigamos vencer os nossos vícios e defeitos, para que consigamos evoluir, para que consigamos crescer enquanto espíritos imortais. Então, desânimo jamais. E é isso. Até a próxima. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos aqui, mais um programa Episódios Diários da Comunidade Espírita de Brasília, reflexionando e entendendo, nos energizando com essas lições maravilhosas que a Espiritualidade Amiga nos traz por meio dos livros psicografados de diversos espíritos, por diversos médiuns. Nesta oportunidade, estamos estudando, refletindo este livro, Meditações Diárias, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Esse livro, ele traz pequenos comentários, pequenos trechos, e depois vem a lição. O capítulo é